falar do primeiro tema, que é saúde? Porque com saúde a gente vai a qualquer lugar, não é? A gente precisa ter saúde. E, na verdade, esse tema também é um tema muito interessante para a gente ter conhecimento. Porque, às vezes, na maioria das vezes, quando a gente tem um diagnóstico de câncer em família ou próprio, vem logo um desespero. E muitas vezes esse desespero é porque a gente não conhece bem sobre o assunto. Hoje a gente vai falar sobre o linfoma. Olha, é o câncer que o ator Reinaldo Gianecchini está enfrentando. A gente já presenciou a presidente Dilma também, a autora Glória Pérez, enfim. E muitas outras pessoas já viveram esse problema. E nós trouxemos hoje aqui o doutor Eliseu Sequia, que é hematologista e que é fera no assunto. E ele vai nos ajudar a entender melhor o que é o linfoma. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Olá, Cláudia. Prazer em recebê-lo. Tudo Igualmente. bom? Vamos sentar para conversar um pouquinho? Vamos. É Eliseu mesmo? É Elísio. Elísio, Cláudia. então Elísio. tá bom. Desculpa ter errado a pronúncia. Não tem problema. Doutor, linfoma, existem vários tipos, não é? Sim, existem, a classificação de linfomas normalmente são duas, né? O chamado linfoma não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele tem um tipo especial de célula, chamado de Reed-Sternberg, é um termo médico, mas que identifica essa célula, né? Agora, o não Hodgkin é o que concentra o maior número de variações. Ele tem quase 30 variações ou subtipos de linfoma não Hodgkin, que é o que acomete o Reinaldo Gianecchini, né? O não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin seria um linfoma mais tranquilo de tratar ou não? Depende do estadio, depende da fase em que ocorreu a identificação do linfoma e da classificação do tipo celular. Ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Então, não é possível dizer que um seja mais tranquilo ou fácil, mais fácil do que o outro. Sim. E o linfoma não Hodgkin? O linfoma não Hodgkin, ele não tem esse tipo especial de célula que eu comentei. E ele também tem diferentes graus. Então, quanto mais cedo identificado, maiores as possibilidades de tratamento. Hoje existem tratamentos com quimioterapia que permitem fazer, dependendo do estadio, em alguns casos, até obter a cura do linfoma. Né? E quando esses tratamentos quimioterápicos do linfoma não Hodgkin ou do Hodgkin, né, não surtem um efeito adequado, ainda existe a opção do transplante de medula óssea, né, que pode ser realizado como parte do tratamento do linfoma, tanto do Hodgkin quanto do não Hodgkin. Esse linfoma, ele é hereditário, ele é genético? Como é que é a história dele? A origem do linfoma, que é um câncer de células do sistema linfático, que são as células de defesa, ele tem origem ainda considerada multifatorial, na verdade, não há uma relação direta de causa e efeito para se desenvolver o linfoma. Até isso dificulta, muitas vezes, as pessoas perguntam, doutor, como é que eu faço para me prevenir do linfoma? Então, existem hoje, obviamente, várias situações que podem estar associadas ao desenvolvimento de linfoma, entre elas, infecções virais, né? Então, algumas viroses, né, como são nomes técnicos, né, Epstein-Barr, ou mesmo o vírus da AIDS, também ele pode estar associado com maior incidência de linfoma. Mas tudo isso são associações, não há necessariamente Mas não necessariamente uma pessoa que tem um efeito. Linfoma tem um vírus desses mais agressivos. Exatamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? O que se observou é que quando está presente o vírus, há uma relação uma incidência maior de linfomas em grupos de pacientes que tenham essas doenças. Tá. Existe alguma relação do linfoma com estresse? Já ouvi muito falar que o linfoma é um tipo de câncer. Nossa, ainda está saindo o papelzinho de brilho aqui de ontem da nossa festa. Você viu caindo uma chuvinha dourada? Eu já ouvi falar que o linfoma é um tipo de câncer e que câncer é a doença da alma manifestada no corpo, né? Sim. Existe mesmo essa relação? Sim. O sistema imunológico nosso, que é o sistema de defesa, ele é capaz de detectar células que sofreram mutações e identificar e destruir essas células antes que isto vire um câncer, né? um câncer que acometa e comprometa toda a saúde da pessoa. Quando cai a resistência, isto favorece que essas células sobrevivam e elas começam a se multiplicar e isto gera o câncer. Então, a questão do equilíbrio
tanto físico, quanto emocional e quanto espiritual, é importante para manter a nossa integridade. Perfeito, O nosso e aí sistema de defesa a resistência da gente fica mais forte, exatamente, né? Exatamente. Muito boa colocação. Eu sempre falo aqui, né, como é importante a gente estar bem, a gente estar íntegro, a gente cuidar do corpo de forma integral. Isso é muito importante e a gente só dessa forma consegue, talvez, prevenir doenças tão sérias como essa, Isso. né? Falando em prevenção, eu comentei que uma das opções de tratamento é justamente o transplante de medula óssea. E no caso dos linfomas, o transplante mais usual é o transplante com as próprias células da pessoa, o chamado transplante autólogo. E pensando nesse aspecto de prevenção, a gente tem uma oportunidade importantíssima quando nascemos de colher a nossa célula-tronco, que poderá ser utilizada caso a gente venha precisar, como ocorreu com o ator Reinaldo Gianecchini. Porque ele tinha. Se ele tivesse... Não, se ele tivesse, ele não tinha. Células colhidas quando criança, ao nascimento, ele talvez pudesse se beneficiar destas células. Agora, é uma oportunidade que a criança não tem muita escolha, né? Porque ela não sabe falar, não tem como falar, pai, faz isso por mim. Mas o pai e a mãe que pode fazer isso pelo filho, tem muito o que fazer, mesmo que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, ter lá a célula... Sem dúvida, eu recomendo né? totalmente que essa é uma atitude que garante uma fonte de células disponível. Hoje nós temos essas células, a fonte mais disponível de células é essa, porque todas as outras, a gente precisa de uma intervenção no organismo do doador ou da própria pessoa para obter as células. Agora, a gente tem, como você mesmo já colocou aqui, casos de sucesso nesse tratamento e de cura. Sim. Eu não sei se daria para a gente quantificar isso em percentual. Em percentual? Existe uma chance até de 85% de cura com os protocolos terapêuticos atuais. Olha, né? Que bom, é uma boa notícia. E isto depende, obviamente, do estadio e do tipo do linfoma. Como eu já disse, tem vários tipos, então nós teríamos que, fazendo a estatística de todos os linfomas e o recurso atual que a medicina tem para tratar, chega a ter 85% de possibilidade. Um paciente com linfoma, ele precisa fazer algum tipo de cirurgia para retirar alguma parte do seu corpo? Na fase de diagnóstico, quando a gente precisa saber que tipo é esse linfoma, pode ser necessário fazer uma biópsia para obter uma amostra do nódulo linfático, nódulo linfático é uma concentração de células do sistema de defesa nosso, né? E esse nódulo, geralmente, quando tem um linfoma, ele está aumentado. E nós precisamos saber qual é o tipo de célula que está ali presente, para fazer justamente a classificação e a definição do tratamento. Entendi. Então, nesse estágio, para fazer a biópsia. Exato. Crianças e adolescentes, eles também podem contrair um linfoma? Interessante que há uma prevalência grande do linfoma em adolescentes de 15 a 19 anos, é frequente. Agora, também atualmente temos grupos entre 20 e 30 anos que estão apresentando uma grande quantidade de pacientes nessa faixa etária com diagnóstico. Depois, na meia-idade, do ponto de vista de estatística, né, diminui o número de pacientes e começa a aparecer de novo após os 60 anos. Doutor, o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, eu me lembro, há uns 25 anos atrás, meu pai teve linfoma Hodgkin. E é agressivo, né? É sofrido. Ainda é assim? Hoje evoluiu bastante. A quimioterapia, nós não podemos dizer que ela é isenta de efeitos colaterais, porque trata-se de um medicamento que vai matar células da própria pessoa, porém células que sofreram mutações. Invariavelmente, esse medicamento, ao destruir as células da própria pessoa, acaba afetando as outras células boas, o que gera a sintomatologia. Mas a terapêutica atual, estamos trabalhando hoje com tratamentos com anticorpos monoclonais, é um tipo especial de medicamento que para alguns linfomas
foi o grande diferencial para a cura, porque Agora, ele é esse tratamento específico. está disponível em toda a rede pública? Está disponível. Existem programas para viabilizar esses tratamentos para estes pacientes. É muito importante. Que é o com anticorpos? Monoclonais é um dos tipos, mas ele não é indicado para todos os casos, né? Tá. Mas por isso precisa ter um bom diagnóstico. E um bom médico. E um bom médico, sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. E olha, muita fé, muita força, né? Muita coragem. Sim. E saber que o tratamento realmente é um tratamento sério, é um tratamento que causa mal-estar, sim, mas é tratamento. E eu acho que o foco é pensar assim, eu vou sair dessa fortalecido, Sim. melhor e com saúde. Sim. E aí, olha, aguentar firme, porque a vida pode ser ainda melhor e tem muita gente torcendo por você, com certeza, se é o que você está passando hoje. Sem né? dúvida, Cláudia. Bom, mais algum recado importante para a gente deixar, então, sobre o linfoma não Hodgkin? Isso, o linfoma, então, como ele acomete o sistema de defesa, surgem gânglios. É muito importante que a pessoa não fique assim muito preocupada se eu tenho ou não tenho um linfoma, mas que ela cuide da saúde como um todo, como nós comentamos. Agora, aparecendo gânglios, que são nódulos dolorosos. Sempre nessa região? Não, existem Não. vários locais. O sistema linfático, ele policia o corpo inteiro. E tem regiões onde se concentra uma maior quantidade dessas células, que são os linfócitos, que são os gânglios. Então, nós temos gânglios cervicais, temos gânglios axilares, né? Temos gânglios na região inguinal. Praticamente todo o nosso corpo ele é policiado por esses gânglios. Quando acontece de alguma dessas células mutantes que vão desenvolver o linfoma se multiplicarem num desses gânglios, ele fica grande, doloroso às vezes não doloroso, mas ele fica muito tempo. Ter gânglios aumentados, quando a gente tem alguma infecção, é normal. Mas venceu a infecção, ele volta ao tamanho normal. Agora, se ele persiste por muito tempo, vale a pena conversar com o médico. E rápido, né? Porque quanto antes, melhor, não é verdade? Isso. E se a pessoa tiver, aí já focando a questão da prevenção, a oportunidade, está grávida, de colher e guardar as células, não desperdice essa oportunidade. Eu já entendo que é o melhor presente que uma mãe ou um pai pode deixar para um filho, Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos lá. Tem que pensar bem nas escolhas, né? Às vezes você fala assim, mas eu quero comprar para o meu filho um carro quando ele tiver 18 anos. Eu quero levar para fazer uma viagem para o exterior. O melhor presente é você realmente fazer o armazenamento da célula-tronco. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Bom, conversei com o doutor Elísio Sequia, que é hematologista, médico especialista em hematologia e hemoterapia pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, mestre em epidemiologia aplicada à hemoterapia pela Universidade de São Paulo. Ele é membro da International Society of Blood Transfusion, que é o da transfusão de sangue, e ele falou sobre o linfoma não Hodgkin. Se você precisa entrar em contato, conhecer mais sobre o assunto, 0800 77 22 200. É isso? É isso. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço a oportunidade. Volte mais vezes para a gente conversar mais, esclarecer as dúvidas, deixar a população ciente do que é cada coisa, né? Até para a gente entender, torcer. Sim. E, Cláudia, eu gostaria até de colocar uma questão. Para mim é muito agradável e uma grande satisfação poder participar de programas aqui na Rede Vida, que na minha fase ainda de estudante de medicina, eu conheci Dom Antônio Mútulo. Olha, que coisa boa! Eu participei do treinamento de liderança cristã, que é um movimento em Botucatu, onde o Dom Antônio ele é arcebispo. É verdade. E foi lá que eu cheguei a trabalhar com ele no TLC de Botucatu. Que coisa boa. Ele deve estar lá em cima, depois passa lá para dar um abraço nele. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo, viu? Igualmente. Muito bom. Obrigada.